novo. A minha vida declare isso em nome de Jesus com autoridade. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Mais uma vez. Coração pertence a ti, Jesus. Aleluia. O meu caminho, minha esperança. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite e agradecer a Ele. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz da parte de Jesus, amém? Feliz demais em mais uma noite estarmos aqui para cultuar e engrandecer o nome do nosso Deus. Alguém que nos visita aqui nessa noite, que é a primeira vez que está vindo aqui na nossa igreja, Deus te abençoe em nome de Jesus. Há mais alguém? Deus te abençoe. Lá em cima? Não? Cumprimente esses irmãos aí, esse irmão que está do lado de você aí. Seja muito bem-vindo e que você possa voltar mais vezes a essa casa, que nós estamos aqui para recebê-los de braços abertos, amém? Meus irmãos, temos alguns avisos aqui da semana, lembrando que amanhã, quinta e sexta, continua a semana de oração às 7h30 aqui na igreja. Toda a igreja está convocada a estarmos juntos aqui orando ao Senhor, para que nós possamos estar vencendo os desafios de um novo ano. Domingo pela manhã, às 8h30, temos a ceia do Senhor. Então que você possa estar aqui junto conosco, para que juntos nós possamos cultuar ao Senhor. E às 8h30 estaremos aqui para servir ao Senhor e adorar ao Senhor através da ceia, amém? Agora é a hora que nós estamos aqui com a oportunidade de adorar o Senhor com nossos dízimos e oferta. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 9, versos 7 e 8. 2 Coríntios 9, 7 e 8. A palavra de Deus diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Queridos, nós servimos a um Deus que Ele é fiel e Ele permanecerá fiel até que Ele venha. E que nós possamos, assim como lemos aqui nessa noite, ter esse coração generoso diante dEle, ter esse coração grato por tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que realizou em nós e através de nós. E que nós possamos cultuá-lo a Ele também com nossos dízimos e com nossas ofertas, para que Deus possa continuar nos guardando, continuar nos abençoando. E eu tenho certeza que Ele sabe aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. Então, tenha esse coração grato e alegre diante do Senhor, que eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor é bom. Te louvar e te agradecer porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, grandes coisas ainda o Senhor irá fazer nesse ano de 2024, e que nós possamos, Deus, diante do Senhor, permanecer fiel, assim como o Senhor é fiel em nós e através de nós. Pai, que o Senhor possa abençoar a casa do meu irmão, que o Senhor possa abençoar a despensa do meu irmão. Deus, que nós possamos, Deus, estar aqui a todo culto e a todo momento, Deus, rendendo graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez em nós.
Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela vida dos nossos pastores, Deus, que estão num momento de descanso, que o Senhor possa guardar a vida deles, que o Senhor possa guardar a família deles, que eles possam fazer uma viagem, Deus, segura, um bom descanso, Deus, para que eles possam retornar, Deus, com as baterias recarregadas, para que juntos nós possamos continuar esse processo em 2024. Queremos também, Deus, te pedir para aqueles irmãos que estão viajando, guarde a família deles, guarde as estradas, guarde de tudo, Deus, que possa vir contra a vida deles, Deus, que eles possam ir e voltar com segurança, Deus, para que nós possamos estar aqui juntos cultuando ao Senhor. Nós queremos consagrar essa noite ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Meu querido, fique à vontade para entregar o seu dízimo. Se você quiser fazer de forma digital, atrás das poltronas tem o QR Code, o Pix. Fique à vontade. Deus abençoe. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus, Ele não falha. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso, meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar. Descanse então somente no Senhor, aleluia. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da paz de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos na nossa semana de oração, irmãos, e o tema é vencendo os desafios de um novo ano. E nós vamos orar nesse momento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 21, no versículo 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém, meus irmãos? Tem batalhas que a gente não vai vencer de pé, tem batalhas que a gente vai vencer de joelhos, tem portas que não vão se abrir através da força do nosso braço, mas vai ser através da oração. Tem coisas na minha vida e na sua vida que só vai acontecer através do poder da oração. Tem coisas, meus irmãos, que são de ordens espirituais. E se são de ordens espirituais, o homem ele não tem poder para fazer nada, é somente através do poder da oração. Quantos crêem no poder da oração, diga glória a Deus. Fica de pé, vamos falar com Deus nesse momento. Apresenta a tua causa diante de Deus nesse momento. Nós estamos nessa semana de oração. Fale com o Senhor o que você precisa, necessita. Apresenta a sua casa, apresenta a sua família, apresenta o teu trabalho, apresenta a igreja do Senhor. Coloque diante de Deus nesse momento. Se esqueça dos problemas que você tem para resolver amanhã, depois, e se ligue agora na presença de Deus. Fale com Deus, porque o nosso Deus é aquele que ouve o nosso clamor. O nosso Deus é aquele que responde a nossa oração. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de uma resposta de oração. Você veio no lugar certo, você veio na casa de Deus, e na casa de Deus, Deus ele fala, Deus ele responde, Deus ele toca, Deus ele salva, Deus ele liberta, Deus ele cura, Deus ele faz, porque a casa é dele, e ele tem poder para tudo e todas as coisas. Por isso apresenta diante de Deus nesse momento. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos nesta noite te louvar, nós queremos te exaltar, te bendizer, te engrandecer, porque tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és poderoso, o Senhor é o nosso Deus. Pai bendito, e nesta noite eu quero apresentar aqui a causa deste irmão, a causa desta irmã. Nós estamos aqui nesta semana de oração, lançando os nossos propósitos diante do teu altar. Pai bendito, eu te peço nessa noite, entra com a tua providência, vai quebrando, ó Pai, toda palavra ao contrário, vai quebrando todo o mal, vai quebrando tudo aquilo que não provém do Senhor. Visita, Pai, esta casa, visita esta família, que toda perturbação, tudo aquilo que Satanás tem colocado de medo, tem tentado amedrontar, Pai bendito, nessa noite nós oramos para que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, venha reinar sobre esta casa, venha reinar sobre esta família. Senhor, nós oramos por esse que precisa de libertação, e nós cremos, ó Deus, que através da oração as correntes são quebradas, as algemas são despedaçadas, e o nome do Senhor é glorificado, e o nome do Senhor é exaltado. Pai bendito, aquele que precisa de um milagre na sua vida, aquele que precisa de um toque da parte do Senhor, que nesta noite, ó Deus, seja restaurado, que nessa noite haja cura divina, que nessa noite o milagre venha acontecer, que nessa noite as portas venham se abrir, que nessa noite o
nome do Senhor seja glorificado na vida deste homem, na vida desta mulher. Senhor, nós apresentamos este ambiente diante do teu altar e te pedimos, meu Deus, cerque esse ambiente com muralhas de fogo. Senhor, tudo aquilo que o diabo tentou para que o culto dessa noite não fosse realizado, que seja queimado, quebrado, anulado na autoridade do nome de Jesus. Senhor, e que toda dispersão, que todo mal, que tudo aquilo que vem atrapalhar, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, louvores foram cantados para o Senhor. Agora chegou a hora da tua palavra. Senhor, a tua palavra vai ser lida e te pedimos, fala conosco através desta. Senhor, assim nós oramos no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis se sentar. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Amém? Que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporto os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta carta, e quando nós olhamos para o seu contexto, na história da igreja, Atos capítulo 18, a partir do versículo 18, só para você entender, olha o que a Bíblia diz. Paulo ainda ficou ali muitos dias, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila, e Paulo rapou a cabeça em Secreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. A gente vai ver aqui, no final da segunda viagem missionária de Paulo, ele passa por Éfeso, e a Bíblia diz que Paulo ele deixa ali Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila
são os fundadores desta igreja. A gente vai ver que depois, na sua terceira viagem missionária, Paulo ele volta a Éfeso. E a Bíblia vai dizer que Paulo ele fica ali pelo menos 3 anos. E a Bíblia vai dizer, e a gente vai ver o contexto histórico, o que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Como vidas foram salvas, como vidas foram libertas. Houve um grande avivamento. Éfeso era uma cidade com cerca de 250 mil habitantes. Ali havia o templo da grande deusa Diana, aonde as pessoas reverenciavam, aonde alguns ladrões escondiam naquele templo. Era um lugar de muito crime, de muita orgia, de muita prostituição, de muita magia. Mas a gente olha no contexto bíblico, aonde o Senhor operou naquele lugar, aonde pessoas vinham com seus livros de magia e queimavam em praça pública, declarando a sua fé em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz que Paulo ele sai, depois Paulo ele envia Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 3, a gente vai ver quando Paulo ele envia Timóteo ali para aquela igreja, para combater os falsos mestres. Sempre vai se levantar os falsos mestres, sempre vão se levantar os falsos profetas. A Bíblia diz que Timóteo ele fica por um tempo ali naquele lugar. Quando a gente olha aqui no livro de Atos, a gente vai ver também que Apolo chega também ali naquele lugar, um grande pregador do evangelho, um homem eloquente em palavras da parte do Senhor. E a Bíblia diz que depois o apóstolo João, ele também começou a pastorear esta igreja. Aí a gente vai ver quando o apóstolo João, ele é perseguido devido à grande perseguição aqui, na época do imperador Domiciano, aonde fala do livro de Apocalipse. E a Bíblia diz que esse moço, ele foi para a ilha de Patmos. E ali na ilha de Patmos, João ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, meus irmãos, é algo maravilhoso. O livro de Apocalipse é algo que vai falar daquilo que a gente espera, daquilo que a gente aguarda. O que a igreja aguarda? O que a igreja espera? A igreja ela aguarda e espera a volta iminente de Cristo Jesus. Essa é a nossa grande esperança, esta é a nossa grande expectativa, de saber que o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar o seu povo lavado e remido no sangue de Cristo. Quantos aqui desejam subir com Cristo Jesus? Da glória ao nome de Jesus. O livro de Apocalipse fala da igreja. O livro de Apocalipse fala das coisas que vai acontecer. E quando nós chegamos aqui, nesse capítulo 2, até o capítulo 4, fala daqui da carta às 7 igrejas da Ásia. Uma carta que foi escrita para essa época, mas a gente vê também que vem aplicando para os nossos dias. E a gente vai ver aqui como ele escreve esta carta. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A primeira lição que a gente aprende aqui é que o noivo ele se apresenta à sua noiva, é que o noivo se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança. Olha o que ele diz aqui: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. As estrelas aqui, meus irmãos, fala dos pastores das igrejas, ou seja, os pastores, eles estão nas mãos de Deus. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que capacita é o Deus também que levanta. O Deus que levanta é o Deus que usa. Louvado seja Deus, que os ministros de Deus estão nas mãos do Todo-Poderoso. E Deus, Ele usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, usa quem Ele quer, porque a escolha é dEle, a chamada vem dEle, vem do alto. Se você tem uma chamada, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Se disponibiliza, porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Eu não sei qual é a área que você tem falado com Deus, mas se disponibiliza, porque os pregadores estão nas mãos de Deus. A Bíblia fala aqui também dos 7 candelabros de ouro. Os candelabros aqui em outras traduções fala dos luzeiros, que fala da igreja, ou seja, Ele é aquele que anda no meio da sua igreja. Nós temos aquela visão e a Bíblia diz que Deus, Ele está no alto e sublime trono, louvado seja Deus. Nós temos aquela visão e a Bíblia diz que tudo está nas mãos dEle, as rédeas deste mundo estão nas mãos dEle, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz aqui também que Ele anda no meio da sua igreja. Ele está no trono, mas Ele está na igreja. Ele está no trono, mas Ele está na igreja. Sabe o que significa? Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele está no trono, mas também Ele está andando no meio da sua igreja. Deus, Ele está no trono, mas Ele também visita a tua casa. Deus está no trono, mas Ele é aquele que vai lá no teu trabalho. Deus está no trono, mas Ele anda comigo e com você. Aonde eu e você colocamos as plantas dos nossos pés, Deus é aquele que está comigo e está contigo. Ele está no trono, mas Ele anda no meio da igreja. E se Ele anda no meio da igreja, meu irmão, minha irmã, Ele pode tocar a tua vida aqui nessa noite. Quantos crê nisso? Se Ele anda no meio da tua igreja, milagres podem acontecer. Se Ele anda no meio da sua igreja, meus irmãos, há renovo nesse lugar, há unção de renovo aqui neste lugar. Se Ele anda no meio da sua igreja, há uma unção nova liberada para a minha vida e para a tua vida aqui neste lugar. Então creia nisso nessa noite e toma posse. Ele está no trono, mas Ele anda no meio da igreja. Ele está no trono, mas Ele anda comigo e com você. Ele está no trono, mas Ele também está na minha casa, na tua casa. Ele tem contemplado tudo que você tem passado, e a qualquer momento, meu irmão, a espada de juízo vai entrar com providência, e Deus vai dar vitória, para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Louvado seja Deus. Ele anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio do seu povo. A gente vai ver aqui nessa carta, a igreja de Éfeso, que o noivo, ele elogia a sua noiva pelas virtudes. Olha só, versículo 2: conheça as tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Olha no verso 3: tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Olha só, versículo 6: mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram aqueles que defendiam aquela teologia liberal, a teologia do liberalismo, que tudo não tem nada a ver, qualquer coisa não tem nada a ver. E assim a Bíblia diz, e a gente vai ver, que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Aqui a gente vai ver também, meus irmãos, que da mesma maneira que o homem, ele ama,
o homem também odeia. Se o homem não odiar o pecado, se o homem não odiar o mal, alguma coisa diferente está acontecendo com ele. Aqui a gente vai ver que essa igreja odiava as obras dos nicolaítas. E a gente vai ver que o noivo, que é Jesus, ele começa elogiando a noiva, a sua igreja, pelas suas virtudes. E a gente vai ver aqui algumas virtudes desta igreja. Primeiro, que essa igreja era uma igreja fiel na doutrina. Essa igreja era uma igreja fiel na palavra. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são. Descobriste que são mentirosos e tem perseverado e sofreste por causa do meu nome, não tem desanimado. Essa igreja era uma igreja fiel na doutrina. A gente vai ver que Paulo havia ensinado os presbíteros desta igreja. A gente vai ver nas viagens missionárias de Paulo, as igrejas que Paulo ele plantou, os obreiros dele plantou. A gente vai ver que são igrejas que tinham responsabilidade com a palavra. A gente vai ver que eram igrejas que pregavam a Bíblia. Então a gente vai ver que essa igreja era uma igreja fiel na doutrina. Infelizmente, meus irmãos, a gente vive um tempo, uma época que há muita infidelidade doutrinária. Infelizmente, falsos mestres, como diz aqui em Apocalipse capítulo 2, têm se levantado, falsos obreiros têm se levantado, aqueles que defendem aqui a teologia do liberalismo. Infelizmente nós estamos vivendo isso, mas louvado seja Deus, porque ainda na terra tem igreja que tem pregado a palavra, tem igreja que tem amado a palavra, tem igreja que está cheia da palavra. É na palavra, meus irmãos, que nós vamos vencer. É na palavra, meus irmãos, que nós vamos crescer em graça, em conhecimento diante do Senhor. É na palavra que você vai vencer as lutas internas e externas. É na palavra, meus irmãos, que nós vamos romper com as dificuldades. É com a palavra que nós vamos vencer os desafios do ano de 2024. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Leia a tua palavra, se esbanje nela mesmo, coma o livrinho, como diz em Apocalipse, guarda esta palavra. Salmo 119, verso 11, a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra, meu irmão, guarda a palavra, minha irmã. O mundo tem ensinado muita coisa, o mundo tem ensinado outra doutrina, mas o servo lavado e remido no sangue de Cristo, ele guarda a palavra, ele guarda a palavra, ele guarda a palavra. Quantos têm guardado a palavra aqui nessa noite? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Guarda a palavra, meu irmão. Vamos perseverar na palavra, vamos ser cheios da palavra de Deus. Atos capítulo 2, a gente vai ver a partir do versículo 42, como a igreja era ensinada. A Bíblia diz que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na palavra. A Bíblia diz que aquela igreja tinha ensino, culto de ensino, como nós temos aqui, todos os domingos pela manhã, a gente tem ensinado a palavra, e a gente vai ver o resultado daquela igreja. A Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando as almas. As almas não vão vir através do movimento, as almas não vão vir através de palavras persuasivas, as almas não vão vir através de palavras de conhecimento humano, as almas vão vir através da palavra pregada na unção do Espírito. As almas vão vir através da palavra pregada na unção do Espírito.
Espírito. Igreja que prega a palavra tem alma se rendendo a Cristo. Igreja que prega a palavra tem renovo. Igreja que pega a palavra tem cura, tem milagres, tem dons espirituais. Então guarda a palavra em nome de Jesus. Outra coisa que a gente vai ver, versículo 2: conheço as tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporto os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. A gente vai ver, meus irmãos, que esta igreja era envolvida com a obra de Deus. Olha o que o Senhor Jesus está falando: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança. Então a gente vai ver aqui que essa igreja era envolvida com a obra de Deus. Ela não era apenas teórica, mas ela agia a favor do trabalho intenso. Essa igreja, ela trabalhava. Essa igreja, ela tinha evangelismo. Louvado seja Deus, nós temos aqui o ministério de evangelismo. Essa igreja tinha ministério de missão. Essa igreja tinha gente que trabalhava. Essa igreja tinha gente que se disponibilizava. Ei, meu irmão, você precisa de se envolver com a obra. Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Deus não te chamou para ficar calado. Deus, Ele tem uma obra na tua vida, na minha vida, na sua vida. Ei, meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo. Cada um tem uma função. E se cada um tem uma função, Deus, Ele tem algo para você. Então se envolva na obra. Tem gente que é muito tímido, que acaba ficando com vergonha, mas nesse ano de 2024, vença esse desafio e trabalhe na obra de Deus. Amém? Faça alguma coisa para Ele, na obra dEle. Faça igual essa igreja. Essa igreja era envolvida com a obra de Deus. John Stott, ele afirma que a igreja era uma colmeia industriosa, e por meio dela o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Aí veio Éfeso, aí veio Esmirna, Filadélfia, e vai assim a carta às 7 igrejas. Tudo isso através desse trabalho, desse envolvimento com a obra. Outra coisa que a gente vai ver é que a igreja de Éfeso, ela era perseverante nas tribulações. Olha o que a Bíblia diz, versículo de 2 a 3, versículo 3: tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. A igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era totalmente a pessoa ficar lá tranquila. A gente vai ver que essa igreja aqui era uma igreja que perseverava em meio às tribulações. Perseverar em meio às tribulações, meus irmãos, é a igreja que tem culto de oração. Perseverar em meio às tribulações é a igreja que ora uns pelos outros. Perseverar em meio às tribulações é a igreja que se disponibiliza a pagar o preço de oração pelas almas que estão lá, meus irmãos, sofrendo nas garras de Satanás. A igreja de Éfeso perseverava. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem, porque naquela época havia o culto ao imperador. As pessoas tinham que se render ao imperador. As pessoas tinham que se prestar cultos ao imperador. Infelizmente, meus irmãos, não é muito bem diferente de hoje, aonde homens também têm prestado culto a homens,
aonde homens também têm reverenciado homens, mas a gente vai ver aqui que essa igreja não. Essa igreja aqui era perseverante na tribulação. Essa igreja aqui ela orava. Essa igreja aqui não estava se rendendo diante do mundo, diante do imperador, diante das forças políticas. Essa igreja aqui ela se rendia diante dos pés do Salvador. Perseverança na tribulação. Meus irmãos, quantas são as tribulações, quantas são as lutas, quantas são as dificuldades. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sedes paciente na tribulação, porque, meu irmão, nós sabemos de uma coisa: o noivo ele anda no meio da sua igreja. Jesus ele anda no meio da sua igreja, e Jesus ele tem visto a minha perseverança. Jesus ele tem visto a sua perseverança. Jesus ele tem visto o seu trabalho. Jesus ele tem contemplado as tuas lágrimas. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Não desista agora no meio do caminho. Jesus é contigo. Jesus é contigo. Não desista. Você que chegou aqui nessa noite com esse pensamento: eu vou parar, eu vou desistir, já não tem mais jeito para mim. Tem jeito sim, porque essa igreja perseverou e Jesus andava no meio dessa igreja. Jesus ele anda no meio dessa aqui também nessa noite. E se você perseverar, há um renovo de Deus sobre a tua vida, há renovo de Deus sobre a tua casa, há renovo de Deus sobre a tua família. Não desista, não pare em nome de Jesus. Provérbios capítulo 24, versículo 10: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Não se mostre frouxo no dia da tua angústia. Ou ao contrário, no dia da tua angústia, dobra os teus joelhos no chão e fala com aquele que está no trono e que também anda na igreja. Fala com aquele que está no trono e que anda no meio da igreja. Fala com ele que ele vai responder a tua oração. Fala com ele, porque há livramento de Deus para a tua vida. Essa igreja era uma igreja que perseverava em meio às tribulações. Só que tem um probleminha. Essa igreja era fiel na doutrina. Essa igreja era envolvida com a obra de Deus. Essa igreja, ela perseverava nas tribulações. Essa igreja tinha evangelismo. Essa igreja tinha missões. Mas agora olha o que a Bíblia diz. Versículo 4: tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja era uma igreja que tinha caído no ativismo. Muito trabalho, mas pouca devoção. Muito trabalho, mas pouco temor. Luz na mente, mas não tinha unção de Deus, graça de Deus. Quem está entendendo? Era ativa, trabalhava. A ornamentação era igual ao cinema. O povo trabalhava, era igual uma colmeia industriosa, como diz ali John Stott, um historiador bíblico. Mas só que o que é que aconteceu? Eles tinham pedido amor, meus irmãos. Estavam fazendo por fazer. É o mesmo que uma esposa, um casamento, onde a esposa lava a roupa, ela faz a comida, mas já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela graça. Era o que estava acontecendo. O noivo repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. E aqui lá vai a primeira.
Precisamos de ter cuidado com o ativismo religioso. Precisamos de ter cuidado com o ativismo religioso. Tem muita gente que é ativa. Isso se fala de religião. Ei, meu irmão, Deus ele chama aqui nessa noite homens e mulheres que têm o coração quebrantado e contrito, porque esse ele não despreza. Deus não está atrás de doutores, de pessoas que têm luz na mente, de gente que arranca até coelho de dentro da cartola. Não, Deus está contando com gente que se entrega por amor, que se envolve por amor, que fala pelo amor de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Perderam. Precisamos de ter cuidado com isso. O ativismo ele nos leva ao abandono da fé. O ativismo ele nos leva a uma apostasia espiritual. Já falei isso aqui. O ativismo ele nos leva a uma apostasia espiritual. Apostasia pessoal é quando o homem já não quer ler mais a Bíblia. É quando o homem já não quer mais orar. Ele já não tem paixão por orar. Eu sei, meus irmãos, que tem dia que é batalha. Eu sei, meus irmãos, que tem dia que não tem palavras, não sai nada. Mas você está lá, Senhor, eis-me aqui. Está aqui, Senhor. Eu sei que tem dias que não é fácil. Eu sei que tem dias que a gente pega esse livro para ler e a gente vai lendo, parece que essas palavras vão enrolando para lá e para cá e a gente não entende nada, mas a gente tem que perseverar. Amém, meus irmãos? Apostasia pessoal. Infelizmente, quantas pessoas que têm caído nessa apostasia pessoal, já não lê mais a Bíblia, já não ora, já não quer vir mais no culto de oração. Ele chega no culto aqui, ele fica olhando no relógio toda hora. Já vai dar 9, já vai dar 9. Pastor, está demorando demais. Fica de pé, senta, fica de pé, senta. Que igreja é essa? Apostasia pessoal. Quem está entendendo, meus irmãos? Eu preciso de pregar e falar. Apostasia moral. Sabe o que é apostasia moral? É quando a pessoa ele se entrega a tudo quanto é tipo de prática, de imoralidade, de orgia, e já não tem nada a ver. Isso é normal, isso é o que o mundo agora está ensinando, é a modinha do mundo agora, apostasia moral, quando todo tipo de imoralidade já não é mais pecado para ele, já não é mais pecado para ela. Pecado é pecado, a Bíblia diz, pecado é pecado e tem que ser denunciado. Apostasia doutrinária. Sabe o que é apostasia doutrinária? É quando eles querem pegar um versículo da Bíblia e falar aquilo que a Bíblia não diz. Falar aquilo que a Bíblia não diz. É muita mensagem de autoajuda. É muita mensagem você vai vencer. É muita mensagem você vai romper. Pega um texto da Bíblia ali e faz uma firulagem. Essa é a linguagem. Faz uma firulagem falando aquilo que a Bíblia não diz e jogando isso no povo. E não pode jogar, porque o povo é a igreja do Senhor, é a noiva do Cordeiro, e se é a noiva do Cordeiro, Deus ele tem maná fresquinho todos os dias para mim e para você. Apostasia pessoal, apostasia moral, apostasia doutrinária, foi o que aconteceu com essa igreja. O noivo repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor pelo trabalho. Amém? Substituímos o amor pelo trabalho. Não, eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Ah, não, eu estou ativo. E a vida com Deus? Hã? E a comunhão? E o fio, ó, ligado? Como é que está isso aí, meu irmão? Está trabalhando muito, mas e a comunhão? Precisamos olhar isso. Abandonamos também o nosso primeiro amor, quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Tem uns cabrinhos aí que não sabe nada de teologia e vai para a internet lá para ensinar teologia, não sabe nada.
é zelo religioso. Não porque isso não pode, porque a ordem do culto é essa, porque a mensagem é essa. A ordem do culto, com certeza, a Bíblia fala que tudo é com ordem e com decência, mas nós aprendemos uma coisa: aonde tem o Espírito de Deus tem liberdade. Se tem liberdade, Deus ele fala com a sua igreja através da sua palavra, não através de metodologia humana, meu irmão. Abandonamos o primeiro amor quando nós olhamos para os outros e não olhamos para nós mesmos, porque a gente acha muito defeito no irmão, muito defeito na irmã. A gente enxerga o cisco lá, mas tem a trave aqui, ó, que está tampando tudo e a pessoa não está olhando. Olhamos os outros e não olhamos para nós mesmos. Será que não é a gente que precisa de mudar e não o irmão que está do nosso lado? Isso faz a gente perder o primeiro amor, irmãos. E aí o noivo oferece à noiva uma chance de um começo. Olha só, verso 5. Lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Sabe o que a gente aprende aqui? Olha o que o noivo oferece. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de onde você começou tudo isso. Lembra de onde que começou tudo isso que levou você a chegar nesse ponto que está agora. O Senhor Jesus começa elogiando a noiva, falando das suas virtudes, mas daqui a pouco ele fala também do seu pecado. Quando ele fala do seu pecado é porque também ele quer dar um recomeço. Deus ele não vai falar de pecado sem não querer também dar um recomeço. Deus aqui ele fala do pecado, mas ele oferece também uma nova oportunidade. Lembra, pois, de onde caíste. Lembra de como era antes e aonde é hoje e aonde foi. O que levou você a parar de orar? Você parar de ser aquele crente fervoroso, não ativo, tá? Ativista. Fervoroso na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. O que foi que levou você a parar com tudo isso? Olha o que ele fala, lembra, pois, de onde caíste. Um dia o pastor Warlen Neves, ele esteve aqui pregando e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. O homem de Deus, ele não cai, ele vai caindo, ó. Homem de Deus, ele não cai, ele vai caindo. É um negocinho hoje aqui, outra ali, uma brecha que você não fecha hoje, outra brecha que você não fecha amanhã, vai indo até que vem a última gota para derramar tudo. Assim acontece na nossa vida espiritual. É um negocinho aqui hoje, não vou liberar perdão não. Aí vai endurecendo, e meus irmãos, um coração duro é o lugar que o diabo gosta de trabalhar. Aí vai dando lugar aqui, vai dando lugar ali, vai dando lugar, até que acabou. É por isso que você vê que tem gente que pregava, não prega mais, tem gente que cantava, não canta mais, tem gente que congregava, não congrega mais, porque ele foi sendo minado, até que... Aí quando cai, tem alguns abençoados ainda que gostam de jogar mais pedra ainda, né? Em vez de estender a mão e levantar o cara, não, vamos sentar pedra, que é fácil isso, né? É tão fácil de jogar pedra, o mais difícil é estender as mãos. E aí fica nesse estado. Mas o noivo, que é Jesus, ele oferece uma oportunidade. Ó, lembra de onde caíste. Lembra de onde caíste. Porque é momento de recomeço. Você pode até estar caído, mas Deus te levanta. Você pode até estar prostrado, mas Deus te levanta. Você pode até estar na lama, mas Deus ele te arranca. Não existe profundidade de poço que a mão de Deus não possa ir, que a mão de Deus não possa alcançar. A mão de Deus pode te arrancar desse calabouço nessa noite.
Lembra, pois, de onde caíste, onde foi o começo. Chegou o momento de você tapar as brechas. Chegou o momento de você colocar um ponto final em tudo isso. Chegou o momento de você se levantar. Chegou o momento de você tomar uma atitude diante de Cristo. Chegou o momento de você se posicionar. Senhor Jesus, eu quero. Lembra do filho pródigo? Pegou a parte dele lá, saiu, gastou tudo. Daqui a pouco estava comendo alfarrobas, lavagem. O cara que tinha de tudo, comendo lavagem, comendo comida de porco para não morrer. Aí olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 15, verso 17. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Caindo em si. Tem gente que precisa de cair em si. Que a palavra de Deus te encontre aqui nessa noite e que você venha entender. Deus não tem alfarrobas. Deus, ele tem maná. Deus, ele tem comida boa. Deus não tem trapo de imundícia. Deus não tem roupas velhas, porque a Bíblia diz que ele recebeu uma roupagem nova. A Bíblia diz que ele recebeu até um anel no seu dedo, sandálias novas. Talvez você está descalço, com os pés calejados, ensanguentados. Deus tem sandálias para você aqui nessa noite. Deus tem roupa nova para você aqui nessa noite. E o anel é o símbolo do Espírito Santo. Deus, ele quer te tocar com o seu Espírito. Deus, ele quer te encher com o seu Espírito. Louvado seja Deus. Lembra depois de onde caíste. Chegou o momento. Ele fala mais com essa igreja: arrepende-te. Arrependimento, irmãos, não é emoção, é decisão, é atitude. Arrependimento não é lágrimas, é atitude, é decisão diante do Senhor. Arrependimento, meus irmãos, é diferente. Não precisa existir choro, basta uma decisão. O que está fazendo o seu coração se esfriar, deixa isso e se arrependa. Qual foi a mensagem que Pedro pregou no Pentecostes? O maior sermão do Novo Testamento, Atos capítulo 2, a partir do verso 37, 38, ele fala: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele momento o coração deles ficaram compungidos, quebrantados, e a Bíblia diz que 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, e ali começa a história da igreja primitiva. Mas aí a gente vai ver que a mensagem atual é essa: arrependimento. Chega de dar cafuné no pecado, chega de dar carinho ao pecado. Chegou o momento de largar o pecado, se arrepender, se entregar, se voltar para Jesus, porque ele tem um novo recomeço para a tua vida. Arrependimento é o que ele fala para essa igreja. Outra coisa que ele fala aqui nesse verso 5: volta à prática das primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando ele. Arrependi, mas daqui a pouco está lá de novo. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando o mesmo. O que o Senhor Jesus fala aqui agora: volta à prática das primeiras obras. É tempo de reconquistar o primeiro amor. É tempo de se quebrantar na presença de Deus. É tempo de gastar tempo com Deus. É tempo de estar ligado com o Senhor Deus. Volta à prática das primeiras obras. Volta a ser como você era antes. Aí tem outra exortação. Ele dá o mel, mas também vem com fel. Olha só: se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tirarei a igreja. Nós somos o quê? Nós somos o quê?
Somos o que, irmãos? A igreja. Olha o que ele fala para a igreja: se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O luzeiro, o candelabro aqui é a igreja. Meus irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque o mesmo Deus que dá a chance, a oportunidade, é o Deus também que remove. Amém? O mesmo Deus que dá uma chance, o mesmo Deus que dá uma oportunidade, 2, 3, é o mesmo Deus também que remove. Tem gente que o Senhor já falou com ele: meu filho, ó, assim, desse jeito, mas o camarada quer entrar por outros caminhos. Olha aqui, ó, essa igreja foi arrancada. Éfeso, 250 mil habitantes. Uma cidade com muitas indústrias, templos, filósofos, homens de muita sabedoria, muito dinheiro. Mas sabe o que aconteceu? Nesse tempo do apóstolo Paulo, que ele pregou, depois vem Timóteo, depois vem Apolo, depois vem João. 40 anos se passaram. 40 anos se passaram. Aí veio a carta para a igreja de Éfeso. 40 anos se passou. Cuidado com o tempo, para o tempo não arrancar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Cuidado para que o tempo não venha arrancar aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque tem gente que o tempo passou e ele virou outra pessoa. Irmãos, eu sou de uma época de pregadores aqui nessa cidade. Eu sou de uma época de cantores aqui nessa cidade. Eu sou de uma época que tinha homens e mulheres que oravam, que subia monte, descia monte. Eu sou de uma época que havia vigílias e mais vigílias e mais vigílias. Não é de bagunça não, é de oração. Acabou. Você quase não vê isso mais. O tempo vai passando, a pessoa vai perdendo. Sabe o que aconteceu? 40 anos se passaram. Deus falou com a igreja, Deus advertiu a igreja, Deus chamou a igreja para um novo recomeço, não quis. Sabe o que acontece hoje? Éfeso não tem igreja, não tem nada, virou um monte de pedra amontoada. Sabe por quê? Deus removeu a igreja dali. Cuidado. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite é essa: toma posição com Deus logo, porque senão, ó, vai ter o momento da remoção, tá? Deus é Deus de amor, mas é Deus também que é fogo consumidor. Ele está dando a oportunidade, se não quer, Ele também remove, como Ele removeu aqui. Ele removeu. Precisamos de orar por nós mesmos, para a gente não ser removido, para a gente não cair nessa prática de abandonar o primeiro amor. Não podemos perder o brilho celeste de Cristo em nossas vidas. Eu li um livro e um testemunho que contava de uma igreja, mais de 3 mil membros, uma igreja abençoada por Deus, mas infelizmente aquela igreja foi perdendo o primeiro amor. Caíram no ativismo, muito trabalho, muita coisa, aquela coisa toda. E aí o pastor esquece de orar. Esquece, não porque eu quero ficar envolvido no trabalho, não, porque eu quero estar ali com os irmãos. Aqui a gente está com os irmãos, a gente ora também, irmãos. A gente sabe que a oração é o nosso combustível para nós prosseguir. E aí aconteceu que um dia uma mulher marcou um gabinete. E chegou lá no gabinete, sabe o que ela fez? Ela foi com um roupão. Chegou lá, ela fez assim, ó. Estava nua. O que aconteceu? Ele caiu com ela na mesa do gabinete. Sabe o que acontece hoje? Essa igreja virou um supermercado. Essa igreja foi removida. Sabe por quê? Porque perdeu o primeiro amor. Se você quer vencer os desafios de um novo ano, não perca a prática do primeiro amor.
Amém? Se o seu coração estiver envolvido e aquecido, você vai vencer desafio. Pode vir o diabo, o filho dele, o neto dele, pode vir muralha, pode vir gigante, pode vir tudo que for, você vai vencer, porque a sua fé está ligada em Cristo Jesus, naquele que abre o mar vermelho, naquele que vai à tua frente. Então, meus irmãos, para você vencer os desafios desse novo ano, não perca a prática do primeiro amor. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Adora o Senhor para nós orarmos. Fecha os teus olhos e adore a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Nós te adoramos aqui neste lugar, ó Deus. Pai bendito, por favor, venha aquecer os nossos corações com a presença do Teu Espírito. Nós não queremos perder a prática do primeiro amor, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Continua nos mostrando o caminho, ó Deus, porque nós queremos andar no caminho, viver no caminho, aguardando com grande expectativa a Tua volta. Senhor, eu oro pela vida do meu irmão, eu oro pela vida da minha irmã, eu oro, ó Deus, para que nessa noite haja renovo sobre a vida dele, haja renovo sobre a vida dela, que haja, Senhor, um renovo espiritual, que haja, Senhor, um fervor do Teu Espírito sobre estas vidas, sobre a Tua igreja. Pai bendito, obrigado por essa noite, obrigado por este culto, Senhor. Assim eu oro no maravilhoso nome do Senhor Jesus. A igreja de Deus diga amém e aplauda Jesus bem forte nessa noite. Vá em paz. Deus abençoe sua vida em nome